Oi, hoje é a resenha do conto Onda, escrito por Machado de Assis, da coletânea Mulheres de Machado, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Na pia, chamara-se Aurora. Onda era o nome que lhe deram nos salões. Assim começa Onda, escrito por Machado de Assis, que conta a história de Aurora, ou então de Onda. Mas que negócio esquisito, né? Porque essa jovem é chamada de Onda, que apelido mais estranho. Bom, logo em seguida, o narrador aqui já explica pra gente as origens desse nome. Olha só o que ele diz. Por quê? A culpa era dela e de Shakespeare. Dela que o mereceu, de Shakespeare que o aplicou à instabilidade dos corações femininos. Bom, é uma explicação, mas também lá não explica muita coisa. O que vale é que se é uma pessoa, uma garota muito bonita e que, claro, é muito cortejada por vários e vários rapazes. E, obviamente, né, ela se aproveita disso. Na verdade, ela tem a fama de ser namoradeira. Ela flerta com um monte de rapaz, deixa com que ele fique com aquela sensação que está quase que namorando ela, mas na verdade ela só está tirando um sarrinho deles. Com certeza nada certo da parte dela, mas os rapagões meio que ficam se achando, né? Eu fui o escolhido, mas na verdade não. Todos ela passa para frente, né? Ela sempre quer o próximo, não que ela fique morando num termo mais profundo. Antigamente não era coisa disso, né? Você só efetivamente só ficava mais com contato íntimo com a mulher depois que você realmente já estava tudo acertado para o casamento. Mas aquele flerte de antigamente, que hoje em dia é exatamente nada praticamente, né? É só você dançar um pouco, depois conversar num outro momento e por aí vai. Não tem nada demais para falar a verdade. Mas naquela época, claro, né? Se você já tinha esse tempo disponível ao lado de uma senhorita, com certeza você já estava bem na fita. Bom, a questão é a de sempre, né? Muitos querem ela, mas quem conseguirá? Não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, praticamente essa história aqui é a mesma da história anterior que a gente viu no vídeo passado. Uma moçoila difícil de ser conquistada. E aí, muitos rapazes tentam, ao mesmo tempo, conquistá-la e batem até uma aposta. É o que vai acontecer aqui novamente. Um grupo de 6 rapazes, na verdade 7 eu acho, porque é o sétimo que realmente, efetivamente, vai dessa vez tentar conquistar o coração da moçoila. Deixa eu ver se eu descubro aqui o nome dele, porque eu me esqueci, que bela sacanagem que eu fiz comigo mesmo, né? É que na verdade, uma coisa que eu já até posso comentar a respeito do texto, né? Demora umas 3 páginas até que o narrador comece efetivamente a dizer qual é o caso que ele está contando aqui pra gente. Assim, ele diz aqui, Ernesto é o nome do herói. Pois é, consideramos que ele é o herói aqui desta história. Enfim, é Ernesto que aposta com os outros rapazes que todos eles já desistiram. Não, ali não tem jeito, Onda nunca será de ninguém. Ou Aurora, né, como alguém ainda conseguia lembrar. Mas Ernesto fica um pé, não, não, eu vou conseguir, meus filhos, deixa comigo. E claro, eles fazem uma aposta mais evidente, mais definida, o que é que cada um vai dar a Ernesto, caso ele consiga. Se ele perder, o que ele faz é pagar um jantar para todo mundo e pode comer à vontade. Mas os outros, se perderem, cada um deles vai dar um item importante que eles possuem, algo realmente de valor. Enfim, Ernesto parte para o ataque e realmente ele vai conseguindo algumas coisinhas. Em alguns momentos, em outros não, e por aí vai. E fica nessa durante todo o tempo esse texto. Na verdade, também comparando, e é preciso comparar com a história anterior, porque exatamente é a mesma base, uma moça difícil de ser conquistada, e alguém quer realmente vencer esse desafio e com isso ganhar até uma certa aposta. Talvez a única variação que a gente possa encontrar aqui entre uma história e outra é que o foco está em cima apenas de um rapaz. No outro a gente acompanhava 3 tentando e não conseguindo, quando no fim um chegava aos finalmente e claro, o final daquela história, vamos combinar, é até mais interessante com que este daqui, para falar a verdade. E sim, do mesmo modo que aconteceu na história anterior, a gente percebe, peraí, essa coletânea aqui não se chama Mulheres de Machado, mas por quê? Opa, tá de cabeça para baixo. Essa coletânea aqui não se chama Mulheres de Machado, por quê? Que o foco do personagem principal da história está num homem.
uma coisa meio esquisita. Claro, a figura feminina aqui é super importante, mas a gente só acaba conhecendo ela em 2 ou 3 situações, e depois todo o resto do texto está em cima do Ernesto. É ele, o foco que a gente está mais analisando o tempo todo. E vamos combinar também, o Ernesto é um personagem não lá muito interessante, é daqueles tipos inconstantes, que hora diz estar indo para um lado, mas na verdade, 2 minutos depois, ele já está indo para o outro lado que ele realmente queria ir. Ou seja, ele finge que está mudando, na verdade, ele sempre continua o mesmo. Portanto, esse texto aqui, como a gente precisa comparar, realmente perde muito, porque o outro, talvez pela variedade, principalmente pelo seu final, ganhava muita importância. O desfecho aqui desta narrativa, com certeza, é uma daquelas que você pensa, caramba, parece que não foi lá muito elaborado. E olha que estamos falando de Machado de Assis, que sempre gosta de valorizar justamente o comportamento dos seus personagens, a análise dos caracteres. Sim, claro, a gente pode perceber que tanto os dois personagens principais, eles estão realmente dentro desse foco. Mas, tirando isso, não acontece muita coisa interessante, para falar a verdade. Digamos que ele repetiu a base nas duas histórias para focar de maneiras diferentes, tanto para o lado do personagem masculino quanto para o lado da personagem feminina. Sim, o final é completamente diferente. E aliás, a minha sensação durante a leitura se baseava justamente nisso. Poxa, acabei de ver uma história que é exatamente a mesmíssima coisa, então o final daquela não vai acontecer. Eu já apostava que encontraria o final desta aqui e seria completamente o oposto, digamos assim, provavelmente. E é dito e feito, mais ou menos é isso que acontece. No fundo, isto não importa, porque para as questões machadianas o que vale é como cada personagem se comporta diante de cada um dos eventos. Bom, mas como a gente pode definir de uma maneira bem clara a Aurora? Ela é cruel, com certeza, e não dá bola nenhuma para nenhum dos seus pretendentes. Na verdade, ela procura um modelo interessante. Este modelo meio que é contraditório quando a gente descobre lá como a história se encerra. Era isso que ela queria? Poxa, também diferente do que a outra lá da história anterior também pretendia encontrar por ali, né, nas suas opções. Mas Onda realmente meio que estava se contradizendo até. Será possível? Bom, quem lê esse texto aqui vai concordar comigo que realmente ela estava um pouquinho equivocada talvez o tempo todo, mas nunca irá perder a sua fleuma, né? Com certeza a gente pode perceber que esta personagem aqui, a Onda ou a Aurora, é muito mais fria do que era na outra história. A Aurora é muito pérfida, digamos assim. Onda, talvez esse termo, esse apelido dado pelos pessoal que conhecia ela, né, seja bem apropriado. Aliás, todo mundo sabia o que ela era. Tentar conquistá-la é um caso mais perdido do que era na outra história, porque lá ela era uma moçoila normal, não estava fora do padrão da sociedade. Onda com certeza está. Todos os rapazes já sabiam da fama dela. Talvez as pessoas mais velhas, os pais dos rapazes, não sabiam como ela se comportava, mas eles com certeza sim. Tanto que depois, num certo momento da história, quando o tempo avança um pouco, fica evidente que ela perde muito com isso, ou seja, a má fama que ela tinha. O que também é uma boa análise que o Machado consegue colocar. Mas o que importa realmente é como ele termina este conto. E aí você pode considerar se já no conto passado podia ser um pouquinho polêmico os termos que ele colocava no seu texto, aqui também a gente pode encontrar coisas um pouquinho parecidas. Sim, é daquele tipo de história, inclusive, que ela acaba e depois temos mais um parágrafo ou dois relatando o que aconteceu com os personagens principais anos depois. É nessa base o que temos por aqui. Ou seja, na aposta que você já tinha que daquela história para essa seria um sinal trocado, é mais ou menos por aí. Então fica até interessante a gente descobrir depois o que aconteceu com eles mais pra frente. E o que acontece com a Aurora ou Onda é algo também um pouco meio batido. A gente já viu isso em algumas histórias. Ou seja, de novo, o final é bem fraquinho, não importa quase nada pra gente dizer que isso aqui é uma boa história. Ela só é interessante de fato porque os caracteres analisados são interessantes,
comparados com outra história, passam por momentos distintos e aí tudo fica um pouco mais agradável. Mas dizer que essa história aqui é superior a outra, eu acho que não, com certeza não. Claro, um outro ponto você pode dizer é interessante, vale a pena a gente destacar e valorizar e tentar não esquecer daqui para frente. Mas eu acho que no fundo, toda boa história romântica é passível de ser esquecida fácil e sem problema nenhum. Realmente as histórias românticas às vezes não marcam muito não. Mesmo que a gente saiba que os primeiros livros de romance de Machado de Assis estavam incluídos dentro da escola do romantismo e não era por causa disso que eles pudessem ser considerados fracos. Não, na verdade isso nem importava muito. Quando a gente lê as histórias do Machado, a gente percebe, né? Ele valoriza muito a temática romântica, mas no fundo, ele está sempre naquela de tentar expor vários pormenores dos seus personagens, nuances das reações, as típicas coisas de ação e reação o tempo todo, que ele sempre curtiu fazer. Ou seja, nos romances ele acho que encontrou o ponto perfeito, a batida certa e tocar cada uma das histórias. Aqui nos contos a gente percebe que ele ainda não chegou, principalmente talvez naquele narrador muito mais sagaz e esperto que vai fazendo com que a gente entenda um pouco melhor as situações da análise dos caracteres. Enfim, Onda é quase uma marolinha, digamos assim. Não é um grande texto, não. E portanto, para Onda, escrito por Machado de Assis, eu atribuo apenas 3 asteriscos. E bom, na próxima segunda-feira continuamos com Clarice Lispector com seu A Via Crucis do Corpo. No conto anterior eu gostei bastante e senti Clarice voltando a essa pegada diferente que ela está fazendo aqui nos seus últimos livros. Bom, vamos ver se ela mantém esse ritmo de outrora, porque eu gosto mais, não essa Clarice um pouco mais moderna, não gostei muito, mas enfim, vamos descobrir isso no próximo vídeo. Mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!